Edson Moacir Aller. Venha para cá, por favor. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui. Um dia bonito, sol, passou esse período do frio maior e tratar em muito pouco tempo de um assunto extremamente pertinente, atual, desafiador e desacomodador. Não sei se essa é uma palavra bonita. A tal da inteligência artificial. Todos com certeza já escutamos, não tem como estarmos em 2025 e ainda não termos minimamente escutado. Para alguns já faz muito sentido, para outros ainda assusta bastante. Então, trazendo essa tarde, eu sempre chamo de possibilidades, independente da área que a gente atue. A IA, ela nos ajuda, a IA, ela nos empodera, a IA permite que a gente possa fazer coisas que até então talvez seriam extremamente trabalhosas, extremamente exigiriam um domínio de uma competência, de repente, que a gente não tenha em escala maior. E talvez como ano internacional das cooperativas, também essa conexão com uma tecnologia que é disruptiva, que é transformadora e que é muito maior que a gente possa imaginar. A gente ainda não tem noção dos impactos, efetivamente, de como essa tecnologia transforma todos nós. Na pergunta anterior ainda, ela é para o bem, sim, ela é para o mal, talvez, também, mas vamos ficar hoje só tentando olhar um pouco dos benefícios que ela possa trazer para nós. O objetivo é trazer, num contexto bem específico, então, de associações, cooperativas, de que forma a IA pode contribuir com questões do dia a dia. E, nesse sentido, é importante a gente começar primeiro a desmistificar o que é inteligência artificial, ou talvez, qual a inteligência artificial é aquela que nos interessa no dia a dia. Quando a gente fala de inteligência artificial, é algo muito grande, muito amplo. E aquela que nos interessa, ela tem uma palavra atrás que é generativa, tá? Não que a IA, como a gente fala às vezes, num contexto mais amplo, numa questão aí de indústria, de robótica, também não, mas falando de pessoas comuns, qualquer pessoa, ela vai se interessar por ferramentas conectadas aí à generativa. Generativa vem de gerar. Então, ela gera conteúdo. Ela vai gerar vídeos, ela vai gerar figuras, ela vai gerar áudios, vai gerar músicas e todo um contexto de conteúdos que a gente possa utilizar nas mais diversas aplicações. A gente chama de multimodal, uma IA que permite interagir com diferentes mídias e dessa forma, então, a gente tem um interesse nessa parte do gerar, do generativo. Como é que funciona esse negócio? Pensa que ela leu ou teve acesso a um grande conjunto de dados. Então, ela aprendeu. A partir do momento que ela aprendeu, ela consegue agora tratar com um nível de competência muito grande. Hoje, qualquer ferramenta de AI, como ChatGPT, Gemini e outros, ela vai num nível de competência de doutorado, dali para cima. E a questão sempre ela tem todas as respostas do mundo. Ela é aplicada na área da saúde, ela é aplicada na área de negócios, qualquer área que a gente possa imaginar, na área da educação. Então, se ela tem todas as respostas do mundo, basta a gente saber perguntar. Quando a gente faz uma boa pergunta, uma pergunta inteligente, nós recebemos respostas inteligentes, respostas úteis. O impacto, ele é enorme, ele impacta todas as profissões. E lá no topo, não sei se a imagem fica clara, é a área da administração, a área de gestão dentro de empresas, mas qualquer área que a gente possa imaginar, ela é impactada hoje pela inteligência artificial. Eu vou fazer uma pergunta bem breve e simples. Se eu perguntar para vocês, imaginem um diagnóstico médico, vamos sair um pouquinho aí do contexto mais comum. O primeiro diagnóstico, ele é fornecido apenas pelo médico. O segundo diagnóstico, uma segunda possibilidade, seria eu ter o mesmo diagnóstico do médico apoiado numa resposta também da IA. O terceiro diagnóstico seria fornecido apenas pela IA. Qual vocês acham que é o mais assertivo? Quem vota não? Por favor. Apenas médico. Médico mais IA. Olha aí. Apenas IA. A IA, sozinha, é mais assertiva do que médico com IA. Olha que doido é isso. É muito fácil de entender por quê. O médico, na sua experiência, traz suas crenças. Ele traz suas convicções.
Quando a IA indica um possível diagnóstico, ele pode questionar, é sempre uma decisão, em última instância, é do ser humano. Ele pode questionar, ele vai dizer assim, eu não concordo. Na minha experiência, eu acho que o diagnóstico não é esse que a IA está me indicando. Então, olha que doido isso. A IA claramente já está acima de qualquer competência humana, dentro desse contexto mais de dados, e às vezes a nossa contribuição acaba atrapalhando ela e levando, de repente, não para uma resposta mais assertiva e coerente. É importante ver onde hoje a IA está sendo usada em escala. Então, vamos pensar em nós como pessoas do dia a dia. Eu não estou olhando no primeiro momento para a questão de empresas. Olha o número 1, aqui à minha direita. Quer dizer, minha direita, ali, do lado de cá. Número 1, terapia. É o uso número 1 do mundo. É doido isso. Eu sei que as pessoas se remexem, muitas, quando a gente fala em usar IA para terapia. E sempre entender como a gente faz isso, com que competência a gente faz isso. Ao mesmo tempo, imaginem o poder de pessoas que não têm acesso a isso. Vamos sair do Brasil, talvez que a gente esteja muito bem abastecido em termos de tecnologias e outros. Vamos visitar uma África, por exemplo, onde acesso a uma terapia, a um terapeuta, é extremamente incipiente. Então, sempre entender também, no primeiro momento, o lado bom disso. Depois, organizar minha vida, encontrar propósito. Depois, o 4, para mim, particularmente, eu gosto muito do 4. Eu nunca usei para terapia, então, nesse sentido, o 4 para mim faz muito sentido. Aprendizado aprimorado, o número 6, gerar ideias, o número 7, criatividade. Mas tem lá no meio o número 7, que é para a parte de bobajadas também. Então, a gente usa para aquilo que nós entendemos que possa trazer algum benefício. Então, ela permite que eu faça um coaching, ela permite que eu faça uma geração de ideias, que eu faça um brainstorming. E, nesse sentido, ela é nós melhorados, a gente ampliado. Então, ela permite que a gente possa, sim, aprender melhor e mais, que a gente possa fazer uma dinâmica de inovação, criatividade, fazer um brainstorming, simular cenários, fazer uma prospecção aí de expansão de criatividade. Ela pode ser um coaching, ela pode me orientar aí num desenvolvimento profissional, pessoal, ela organiza e ajuda no planejamento de uma viagem, em recomendações personalizadas diversas e também na parte de bem-estar e saúde pessoal. Então, ela nos permite possibilidades que até então seriam bem mais desafiadoras. Resumidamente é isso. O foco hoje é tratar isso mais especificamente dentro do contexto de associações e cooperativas. Fiz algumas imagens mais verdes aqui e entender então que não existe área em que a IA não possa ser utilizada. Quando a gente olha nesse contexto de IA para tudo e para todos, são 3 palavras que para mim são mais relevantes. Primeiro, a gente faz melhor, a gente faz com mais qualidade. Segundo, a gente faz isso com mais criatividade também. Então, a gente cria cenários, a gente pode fazer aí uma dinâmica de brainstorming, num contexto muito mais criativo que a gente faria até então. Terceiro, tempo. Então, são coisas, a ideia hoje é a IA substituir tarefas minhas do dia a dia, que são aquelas tarefas chatas, repetitivas, rotineiras, e justamente permitir que sobre mais tempo para coisas mais úteis. Às vezes a gente gasta um tempo enorme respondendo e-mail. A gente vai dizer assim, poxa, hoje eu fiquei 2 horas respondendo e-mail. Com a IA a gente responde e-mails em tempo mais curto, de forma talvez melhor, e sobra tempo para a gente fazer coisas mais úteis. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, não como a IA nos substituindo, mas sempre uma IA permitindo que a gente possa dedicar tempo a coisas mais importantes. Eu preciso visitar um cliente, eu preciso pensar numa nova dinâmica de negócio, eu preciso prospectar novas áreas, e até então eu gastava um tempo enorme fazendo coisas do dia a dia, que até então me abdicavam aí de poder fazer algo mais criativo. Eu não vou ler todos os itens aqui, mas pensando brevemente em algumas ideias, né, como foco são da conversa que é associações e cooperativas, eu posso fazer uma redação mais automatizada de documentos, eu posso criar conteúdo, geração de materiais, fazer tradução automática de textos e outros.
Tem um chatbot em algum momento também, que me ajude aí na dinâmica de negócio, gerar minutas, apoiar elaboração de projetos, relatórios, criação de documentos, parte visual, personalizar alguma campanha, apoio a marketing, simular assembleias, geração de propostas, análise de documentos. Já que agora eu estou lendo, já estou quase no final, vou seguir. Criação de mascotes, uma parte de uma identidade visual, criar uma música, um resumo automático, apoio à escrita, um estímulo ao protagonismo também do jovem e olhando aí para mapeamento de sugestões e criação de podcasts e outros. Então, ela ajuda independente da área que a gente esteja. Tem IA para tudo. Esse talvez seja o maior desafio. Então, tem ferramentas para tudo que a gente possa imaginar. Às vezes, uma pessoa chega próxima a mim e ela diz assim, tem uma IA que faz tal coisa. Eu não deixo ela nem terminar a frase. Eu digo, tem. Tem uma IA para tudo que a gente possa imaginar. Qualquer coisa que a gente possa imaginar, qualquer ideia, tem uma IA que faz isso. Este é um catalogador. Ele hoje tem mais de 37 mil ferramentas de IA catalogadas. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Se eu perguntar para vocês, onde alguém digita um texto, onde alguém escreve um texto, talvez a resposta aí da grande maioria seja Word. Ou lá no Google. Se alguém perguntar assim, como é que eu crio um mapa mental numa IA? Eu vou dizer, tem 500 ferramentas que fazem isso. Talvez mais que 500. E esse é o desafio sempre. Qual a melhor ferramenta para determinado problema que você queira resolver? A IA resolve problemas. Nesse sentido, a gente precisa fazer escolhas dentre 37 mil opções. Então, é gigantesco isso. Top 3. Esse é o top 3. Então, a gente vai dizer assim, por onde nós começamos? ChatGPT, essa é a resposta. A gente começa com ChatGPT, porque ela é número 1 do mundo. 70% do mundo utiliza a ferramenta chamada ChatGPT. Número 2, Gemini, Google. Gemini, vamos falar nosso português brasileiro, Gemini. 3, Cloud, é o top 3 de ferramentas de IA. Nesse sentido, ChatGPT mais Gemini são as mais multimodais. Elas, ao mesmo tempo que elas geram texto, elas também falam em áudio, elas também escutam e elas também enxergam. Então, eu posso pegar minha câmera agora, que tem lá um Android, eu abro a câmera e eu interajo com o ambiente que eu estou no entorno. Tá? De repente, eu poderia pegar agora e aproximar para essa garrafa aqui e dizer, de onde é essa garrafa, de onde é que é essa água? E ela enxergando, ela já me dá uma devolutiva num nível de competência bastante grande. Então, essa dinâmica do multimodal, elas têm essas competências aí que são competências de seres humanos, né, e fazem isso numa dinâmica aí de alta assertividade. Tudo que a gente faz com uma ferramenta dessas é determinado pela solicitação, pela ordem. Alguns dizem, eu dou uma ordem para IA. Eu prefiro dizer, eu pergunto para IA. Eu gosto de perguntar. Então, normalmente, eu começo sempre com uma pergunta. E a forma da gente fazer isso é que é determinante para a qualidade da resposta. Isso a gente chama de prompt. Então, prompt é efetivamente o local, quando a gente abre uma ferramenta como o ChatGPT, o local que a gente digita. Vamos usar isso como referência prompt. E aí vem o termo bastante comum, que é escrever bons prompts, alguns chamam de engenharia de prompt, é como a gente se relaciona com essas ferramentas. Fazer isso, a tecnologia por si, a ferramenta, é como a gente usar um WhatsApp. Só que a diferença, enquanto lá no WhatsApp a gente entra com o texto de qualquer jeito, de qualquer forma, a gente, quando utiliza uma ferramenta dessas, a gente precisa ser extremamente assertivo, extremamente coerente na hora de fazer a solicitação. Então, um prompt bem escrito vai gerar uma resposta de alto nível de competência. Esse senhor já dizia isso há muito tempo. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, quando a gente fizer uma boa pergunta, a gente fizer uma boa solicitação, vem aquele efeito chamado uau. Eu não tinha pensado nisso. Essa resposta que ele me deu, algumas, ok, eu concordo, já conhecia, mas lá no meio tinha uma ideia que não tinha passado pela minha cabeça até então. Então, essas ferramentas, elas são geradoras de ideia. Elas ampliam as possibilidades, elas permitem que eu tenha uma tomada de decisão com mais competência, com mais assertividade, com mais criatividade.
como a gente constrói um prompt? Tem 3 regras de ouro. Basicamente, a gente faz uma escrita bastante clara e específica. Fornecer um contexto. O que é o contexto? A IA precisa compreender. Se eu pedir para ela fazer, por exemplo, numa cooperativa, me ajudar aí com uma nova ideia de negócio, ela precisa entender quem eu sou, que tamanho é essa cooperativa, qual é o foco, a área de atuação, e eu preciso descrever esse cenário, eu preciso descrever esse contexto. E, por fim, é sempre uma questão de tentativa e erro. A gente vai escrevendo, a gente vai interagindo, a gente vai melhorando. Sucessivas interações, a gente vai aprendendo e vai melhorando essa nova habilidade que todos nós vamos ter. É uma nova habilidade que, independente da profissão, nós vamos ter que praticar. A gente vai ter que voltar, de repente, para um banco de uma escola, a gente vai ter que fazer algum curso online que nos ensine, efetivamente, como usar corretamente e também, talvez, qual ou quais são as ferramentas ideais para uma determinada situação de interesse. Dito isso, esse prompt é grande. E quando a gente olha para um prompt desses, a gente vê que não é uma frase simples. Tá? Essa apresentação depois eu peço para o Lucas passar de alguma forma, passar um link aí, compartilhar com vocês. E um prompt normalmente carrega 4 partes. Tem uma primeira parte que a gente chama de persona, o papel que a IA desempenha. Esse é um senso bem comum. Isso aqui é uma receita, vamos dizer assim. E essa é uma receita bem comum. Tem várias outras receitas, a gente chama de frameworks, que permitem uma escrita coerente de um bom prompt. Segundo, a gente diz a tarefa. É uma ordem, é um verbo. Qual tarefa eu quero que a IA realize? Terceiro, a gente diz o contexto. A IA tem que entender qual o contexto, para qual aquela tarefa que eu estou solicitando, ela vai ser enquadrada ou direcionada. E por último, a gente solicita o formato. Então, não tem como ler tudo que está aí, tá? Eu passaria bastante tempo, mas começo dizendo assim, eu quero que você atue como consultor especializado em desenvolvimento e gestão de pequenas cooperativas. E aí vem o verbo. Qual ação? O que eu quero que ela faça? Então, aqui nessa frase de início, elaborar um plano de ação para aumentar vendas. Depois, quando eu trago o contexto, eu preciso identificar um pouquinho o que é o meu negócio. Como ele é, qual o tamanho, quantas pessoas, em que área eu atuo. E, por fim, eu digo o que eu quero. Que tipo de resposta eu espero. Então, quando eu digo assim, eu quero uma análise breve, eu quero 3 estratégias, e aí vem como a gente usa corretamente essas ferramentas. Nós podemos simplesmente receber uma resposta primeira e dizer, é isso aí, é suficiente, a gente copia e cola, e a partir daí a gente tem uma dinâmica aí de algo que a gente buscava. Usar uma ferramenta dessas, subentende-se que eu também deva ter uma competência crítica. Então, quando eu chegar na etapa e pedir para ela me dar 3 estratégias práticas, eu não peço 3, eu peço 10 estratégias. Daquelas 10 estratégias, eu escolho uma, pego a terceira e a quarta, eu junto ela, e eu crio a minha competência. Depois disso, eu peço mais 10. E a partir daquelas 10, eu escolho mais uma, 2, e aí eu crio a minha resposta numa competência crítica. Então, é sempre usar numa competência de você identificar a melhor resposta para aquela situação, você pedir um conjunto de ideias, e a partir daí, numa dinâmica crítica, num pensamento crítico, você, como decisor final, escolher a melhor estratégia. Um segundo exemplo aqui, fazer um brainstorming de ideias. Então, busco ideias com tal objetivo, tal foco. Veja uma dinâmica muito parecida. Busco tais ideias, eu quero que as propostas sejam em tal linha, eu quero que você gere uma lista diversificada e criativa com tais objetivos e tais intenções. Então, prompt normalmente não é algo curto. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu botei uma resposta curta lá, eu recebi uma boa resposta. Imagina se fizesse algo melhor como o que está aqui. O nível de competência muda totalmente. Eu escuto volta e meia alguém dizendo, mas eu não preciso mais aprender a fazer um bom prompt, porque as ferramentas já melhoraram. Ok, as ferramentas, se a gente comparar aí de 3 anos para cá, as ferramentas evoluíram num contexto extremamente grande. Mas construir um bom prompt é a diferença de um usuário básico para um usuário avançado. De alguém que realmente recebe respostas generalistas ou gerais,
numa resposta extremamente especializada no nível de consultoria. É isso que muda quando a gente consegue e aprende a construir um bom prompt. Não tem nada de complexo nisso. E construir bons prompts perpassa depois por a gente utilizar a própria ferramenta para isso. Então, como é que a gente constrói um bom prompt? A gente pede para a IA nos ajudar nisso. Então, a gente imagina, vou chegar no ChatGPT e vou dizer, me ajuda a construir um prompt de como eu deveria perguntar isso para você. Ele ajuda a se perguntar. Bem doido isso, né? Receitas, pessoal, um prompt aí que vai trazer um ingrediente aí que a gente tenha. Questão de fazer um coach num desafio aí dentro de uma área da cooperativa, aí um negócio com um cliente, algo que a gente quer ajudar um parceiro. Esse é meu sócio. Então, quando eu tenho alguma questão, alguma dúvida, eu converso com meu sócio, um sócio de IA, e que vai ter uma competência aí bem alta para me ajudar e me dar um caminho, algumas saídas aí para algum problema que eu esteja resolvendo. Tudo é prompt. Tudo é prompt. Quando a gente conecta a IA com o enxergar, com a visão, ela passa a ser ainda mais assertiva. Tem alguns estudos que, novamente, fazem a gente pensar, às vezes, qual a melhor forma de usar essas ferramentas. Um estudo bem recente, ele indica o seguinte, vou novamente voltar para a área da saúde, tá? Que é uma das áreas onde a inteligência é utilizada já numa escala bem grande. Então, a gente tem hoje muitas pessoas interagindo com a IA, quando ela recebe um diagnóstico, ela já quer ter uma participação, e tem muitas formas hoje de ajudar pessoas, né, quando a gente compreende como a IA pode nos ajudar nisso. Então, olha o seguinte, se eu tenho um diagnóstico, e eu colocar o diagnóstico para a IA, opção 1, e opção 2, juntamente com o diagnóstico, eu fazer alguma declaração, algum comentário. Qual vocês acham que é mais assertivo? Só passar o diagnóstico ou o diagnóstico juntamente com alguma solicitação, algum comentário? Só o diagnóstico é mais assertivo, na maioria dos casos, porque a grande maioria das pessoas, quando anexam um diagnóstico juntamente com a solicitação, ela não sabe o que ela está perguntando. Então, ela entra com alguma frase ali que, em vez de ajudar, confunde. É muito doido isso, quando a gente compreende as nuances de detalhes, às vezes, tão pequenos, pensa que um simples verbo muda toda a dinâmica da resposta. Se eu colocar para a IA um verbo elaborar e eu colocar para a IA um verbo criticar, muda toda a resposta. Uma simples palavra, uma única palavra na frase, muda toda a dinâmica da resposta. Então, é complexo isso, no primeiro momento, ao mesmo tempo é simples quando a gente entende que a gente precisa novamente elevar o nível das nossas solicitações para que a gente tenha realmente respostas que nos diferenciam aí dos demais. Então, ela enxerga, eu posso passar aquela do domingo da tarde, quando a gente chega no antes da noite ali, a gente faz uma foto daquilo que foi a sobra do almoço, a gente joga essa foto para a IA e diz, me dá uma ideia, Masterchef, do que eu poderia fazer com essa sobra desse almoço. Quando a gente traz isso para coisa do dia a dia, ligou aquela luz no painel, ligou a luz no painel, a gente pegava um manual, e olhava no manual, procurava no manual, hoje a gente faz uma foto, passa para a IA, e ela vai ser muito mais assertiva do que vai ser o manual, ou minimamente vai fazer isso num tempo menor. Então, toda a questão aí de enxergar, você está com um problema aí numa máquina, num aspecto de indústria, você quer aí identificar aquela planta, você quer uma análise de um gráfico, você quer analisar um aspecto de segurança numa obra, posso fazer isso com fotos, posso fazer isso com vídeos. Eu tenho ali aquele prato, eu quero saber exatamente quantas calorias tem lá dentro, com uma simples foto. Ela vai ser extremamente assertiva dentro dessa entrega. Está muito doido isso? E tudo é prompt. Tudo é prompt. Então, talvez a coisa mais importante dessa tarde é uma frase que é fantástica, que a gente, quando faz uma solicitação para IA, coloca ao final da nossa solicitação, que é, me faça perguntas antes de responder. Essa é uma das frases mais mágicas que a gente pode usar com qualquer ferramenta, como o ChatGPT e outras. A gente escreve uma solicitação, e quando a gente larga aquela solicitação, o ChatGPT vai olhar, eita, vem mais um prompt ruim aí. Prompt ruim, resposta ruim. Resposta rasa, superficial.
Quando eu jogo essa simples frase ao final da minha solicitação, o ChatGPT vai olhar para mim e vai dizer tudo que está ruim no meu prompt. Eu vou dizer, cara, olha só, naquela tua pergunta, tu não identificou o público-alvo, tu não disse formato, tu não descreveu o contexto. Ele vai identificar 6, 7 coisas que faltaram no meu prompt. Se após isso eu perguntar para ele, faltou mais coisa, ele vai dizer, tem mais coisa faltando aí. Eu ainda posso dizer várias coisas que teu prompt está ruim. Então esta é talvez a melhor estratégia de como aprender a construir bons prompts. Faz a solicitação, a tua frase, a tua ordem, e no final a gente escreve, me faça perguntas antes de responder. Depois disso, quando ele der a primeira resposta, eu já posso pedir para ele escrever o prompt para mim. Logo na sequência eu digo, então, escreva esse prompt para mim. Por quê? Semana que vem eu vou querer fazer uma solicitação similar, eu já peço para ele fazer a escrita desse prompt para mim. Tem muitas ferramentas e cada um de vocês vai montar o seu time. Significa o quê? Nós não vamos usar uma única ferramenta. A gente vai usar o ChatGPT, vai usar o Gemini também, principalmente para quem no primeiro momento não quer gastar com isso, nas versões gratuitas. Às vezes terminou o tempo gratuito em uma, a gente também já usa outra para nos ajudar. Mas tem uma questão também de que, neste momento, por mais que ChatGPT e Gemini talvez sejam as escolhas comuns, a gente tem IAs com foco bem especializado. Então, se eu quiser fazer uma música, não é o ChatGPT que vai fazer isso. Se eu quiser fazer um vídeo, o ChatGPT até tem lá, mas de repente uma outra ferramenta faça melhor. Se eu quiser fazer um slide, eu vou ter uma outra ferramenta para fazer isso. Se eu quiser construir um mapa mental, talvez uma outra ferramenta faça isso. Então, cada um de vocês vai compor o seu time de ferramentas que vai utilizar no dia a dia. Isso é desafiador, porque novamente um momento de aprender, de selecionar, de conversar com colegas. Eu trouxe só esse slide, esse endereço particularmente é um endereço que eu gosto muito, ele traz as 100 ferramentas mais usadas para trabalhar, com foco na área de trabalho. Então veja o número 1 é ChatGPT, 70% do mundo. Número 2 é DeepSeek, aquela IA que é da China, que veio aí para complicar um pouco o mercado americano, que é detentor aí de boa parte dessas tecnologias. Número 3 é Gemini, número 4 é Canva. Quem usa o Canva? Olha só, Canva é muito conhecido, porque Canva é aquela ferramenta de design para não designers, né? Uma ferramenta de design para quem não é da área de design. Então é muito fácil aí para a gente construir um design. Número 5, Perplexity. Quem ainda usa o Google? Alguém ainda usa Google? Eita. Tá. Perplexity hoje é melhor buscador do que o Google. Google não deixa de existir, Google também se reinventa, mas hoje é uma ferramenta que faz isso num nível de competência bastante grande. Perplexity é a número 5 do mundo. Deve ter alguma coisa boa nela. E assim segue, pessoal. Cloud está ali. Número 10, Suno. Fazer uma música, em 2, 3 minutos a gente faria aí uma música. Cada IA, cada ferramenta dessas tem seus pontos fortes, o foco dela, características distintas, e a escolha é sempre pessoal. Quando a gente escolhe um chatbot é conversacional. Então ele conversa com a gente. A gente vai se identificar às vezes mais com uma ferramenta, menos com outra, por conta também da nossa dinâmica de interagir com essas ferramentas. Canva. Fiz de manhã, eu pedi lá em cima, imagem com pessoas conversando e sorrindo em associações e cooperativas em tonalidade verde. Eu quis uma tonalidade verde aí. Um simples prompt fez isso. Só essa frase. O prompt é ruim. Se eu fizesse um prompt melhor, eu teria ainda mais competência ou um contexto bem específico que me interessaria nisso. Mas já fez 4 boas imagens aí e é 1 minuto para a gente fazer isso. 1 minuto. O Suno. No coração do vale, força real. Eu não vou deixar o resto, a música é do SIC aqui. Eu não tive tempo, eu quis ter feito uma outra específica para esse momento. Suno é hoje a IA mais comum para a gente criar músicas. A gente cria uma música em 5 minutos, num nível de competência muito alto. Muito alto. Pensem em negócios, pensem também no pessoal, fazer uma homenagem lá para o pai, para a mãe, fazer uma homenagem ali para um filho no aniversário.
Como você consegue tornar o que antes era muito distante algo bem pessoal. Criar uma música. Eu não sou da área, muito distante, inclusive, e a gente consegue fazer músicas aí num contexto extremamente alto. O próximo aqui, pessoal, eu fiz esse desenho no Paint. Vejam como eu desenho bem. Tá? Fiz um desenho ali da pessoa segurando aquela batata. Eu escrevi ali, energético, Univates. Botei um carinho ali. E embaixo eu escrevi o seguinte: faça disso um anúncio da bebida energética tal. Numa única frase, olha o que a IA faz para a gente. Então, veja o nível de competência. Isso aqui foi feito no ChatGPT, na primeira rodada. Poderia ter feito esse desenho ali num guardanapo, ter passado para a IA, e olha o que ela faz. Eu fiz um vídeo, eu queria ter feito ele um pouquinho mais organizado, mas é um vídeo, não botei áudio nele. Também pedi em tonalidades verdes, pessoas conversando, sorrindo. A versão recente, que é o véu do Google, já permite botar áudios e tudo mais. E a gente faz, esse vídeo foi um vídeo de 1 minuto. Um prompt lá, solicitando, e o vídeo gerado a partir daí. Então, entendam como uma competência muito pequena, a gente faz coisas que até então eram contratadas, a gente pagava uma equipe para fazer isso, a gente precisava dedicar um tempo grande, de repente, para fazer algo mais organizado, mais elaborado, e hoje, num curto espaço de tempo, a gente consegue fazer algo muito competente. Sempre tem que ver o foco. Quando a gente entra numa empresa, são várias áreas, então a área de gestão, é a área de marketing, é a área de negócios, é a área da indústria, é a área aí de RH. Então, tem vários interesses dentro de uma empresa e cada uma delas vai se apropriar mais de uma ou de outra. ChatGPT e Gemini enxergam, então eles enxergam imagens, como eu dizia, eles enxergam vídeos, eu posso abrir a minha câmera, eu posso interagir no entorno, eu poderia abrir minha câmera agora, não vou fazer isso, vai levar um pouquinho mais de tempo, e rapidamente fazer um 360 aqui, e eu pediria para a IA o seguinte: analisando a fisionomia das pessoas deste vídeo, diga quem está gostando ou quem não está gostando da palestra. Eu teria um feedback muito rápido sobre isso. A gente fala muito em usar IA para gravar reuniões, Lá no final eu tenho uma ata prontinha. Mas hoje, mais importante que você ter uma IA para gravar reuniões, é você usar a IA para ela tornar a reunião muito mais assertiva. Não ficar uma hora ali conversando, e no final daquela uma hora dizer assim, cara, o que a gente fez hoje poderia ter sido feito em 10 minutos, que é a grande maioria das reuniões ainda. Então, você planejar de forma mais coerente uma reunião. Hoje eu posso parar no meio da reunião e dizer assim, ó, legal, a gente está meia hora aqui falando e a gente não decidiu muita coisa. Eu digo para ela, o que a gente poderia rapidamente perguntar aí para os participantes para a gente resolver esse negócio de uma vez por todas. Então, gravar uma reunião é muito boa, pedir depois uma análise, um feedback, mas de repente planejar uma reunião é ainda melhor, porque a gente passa a ser mais assertivo, a gente torna as reuniões mais assertivas. E o passo próximo é automação. Então, é aí que a gente levanta um pouquinho o nível, porque no primeiro momento nos interessa prompts. Todos nós vamos aprender a construir prompts, vamos fazer isso com uma determinada competência. Dali para adiante, nós também vamos identificar como a gente pode gerar alguma automação dentro da nossa empresa. Algum procedimento que até então seria extremamente manual, exemplo, todos os dias eu abro lá uma ferramenta, eu baixo uma planilha, eu preciso analisar essa planilha, depois eu preciso gerar alguns gráficos e mandar isso depois para o gestor por e-mail. Eu gasto 2 horas fazendo isso. Então, com a automação baseada em IA, a gente delega essa atividade para que a IA se ocupe dela. Hoje, pessoal, nós estamos do lado de cá, onde nós estamos como pilotos humanos e usando a IA como copiloto. A próxima etapa é justamente, a gente chama de agentes de IA, quando você passa a elevar a IA para um novo nível, que é justamente essa questão de ela nos substituir em tarefas rotineiras, numa competência ainda maior do que simplesmente você gerar um prompt. Então, ela passa a responder e-mail de forma automática, ela pode agendar reuniões, e ela pode fazer várias coisas aí que assustam um pouco quando a gente já vê algumas possibilidades que ela tem. Como romper a resistência? A gente ainda vê muita resistência. A gente vê as pessoas muitas vezes não acreditando nas competências dessas ferramentas, mas principalmente a resistência. Quando você entra numa empresa, você passa aquela
aquela primeira meia hora, as pessoas entendendo como ela pode ajudar, e de repente começa a ver aquele brilho no olho, e diz assim, agora a pessoa entendeu como esse negócio realmente pode ajudar o teu negócio. Então, eu preciso entender como ela pode me ajudar, eu preciso redefinir ela como uma ferramenta, sempre como uma ferramenta, tá? Eu preciso pensar ela num copiloto, ela obedece minhas ordens, então minhas solicitações. Eu preciso mergulhar no assunto, eu preciso praticar. A gente só aprende e vê como esse negócio realmente ajuda quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a utilizar. Tentar ensinar outras pessoas. Eu destaquei o número 7, porque, às vezes, para criar esse desapego, é usar para coisa do dia a dia. Aquele almoço que eu falava antes, que foi a sobra, aquela coisa lá do dia a dia. Esses dias eu vi um pessoal, num treino de futebol, o pessoal filmando o treino, e depois pedindo para a IA fazer crítica sobre falhas naquele treino, alguma jogada que eles poderiam ter explorado. Então, ela é para tudo que a gente possa imaginar. Na Univates, bem pouco tempo atrás, teve um equipamento lá na sala de servidores que ele começou a fazer um barulho. E os meninos disseram assim, poxa, o que pode ser esse negócio aí? Eles simplesmente gravaram o barulho que aquela máquina, que aquele servidor começou a fazer, jogaram aquele áudio para a IA, e a partir da análise do áudio, a IA foi na primeira possibilidade, já dizendo o que poderia ser aquele barulho. Então, ela enxerga, ela escuta, ela fala. Fazer curso, pessoal, a gente precisa aprender a usar, e essa diferença de saber usar corretamente, encarar a IA como habilidade e revisar, questionar e aprimorar. Então, problemas a gente também tem. De forma breve, qual é o maior problema, se eu perguntar para vocês? Qual vocês acham que é o maior problema quando a gente usa uma ferramenta dessas? Não saber utilizar é um grande problema. Mas tem um problema que é inerente à tecnologia, que a gente chama de alucinação. Alucinar é um termo meio doido, porque significa então que ela gera informações falsas, ela pode gerar uma resposta que não é verdadeira. Então, a gente precisa usar algumas estratégias quando a gente precisa buscar algo fatual, algo que a gente possa realmente ter uma confiança por absoluto. Não é algo que a gente consiga eliminar, a alucinação sempre vai estar presente. E, nesse sentido, a gente precisa ter algumas estratégias. A frase melhor é sempre confie, mas verifique. Talvez uma das dicas das melhores é, quando eu preciso algo fatual, eu vou perguntar para a ChatGPT, a mesma pergunta eu faço para Gemini e a mesma pergunta eu faço para Claude. Se as 3 IAs me gerarem a mesma resposta, é porque provavelmente seja verdade. Então, essa é uma das melhores estratégias aí para a gente ter essa questão da confiança. Quando é algo criativo, pessoal, qualquer resposta serve. Porque no final a gente avalia aquilo realmente que é possível fazer e aquilo que não faz sentido nenhum. Quando é algo fatual, a gente precisa realmente observar algumas estratégias. E tem o lado negro. O pior problema também é a questão das fake news. Isso é um problemão. Quando Marcos, ele falava antes, na questão dessas informações inventadas, os vídeos, aí a gente não sabe mais hoje um vídeo, o que é verdade, o que é mentira. Então, pensa que a gente pode pegar um rosto de qualquer pessoa, botar para dentro de um vídeo, falar essa pessoa, falar qualquer coisa, e a gente vai dizer assim, tá, era a pessoa ou não era? Então, imagina o poder de destruição disso. Você chegar um vídeo desse nas tuas mãos e depois a pessoa até que ela prova que não era ela e que não foi ela que disse e que foi simplesmente um vídeo gerado por IA. Imagina o poder destrutivo disso. Então, nos afeta eu preparar meu pai, minha mãe, meu avô, dizer, ó, pai, se um dia eu ligar para tua casa com a minha voz, pedindo dinheiro, usa alguma estratégia para realmente identificar se é eu que estou te ligando. Então, esses golpes já estão acontecendo e a escala desses golpes vai ser gigantesca. Então, se a IA não nos interessa para trabalhar, a gente vai dizer, eu não quero ficar longe desse negócio aí, tá? A gente precisa minimamente entender como ela pode nos afetar também de forma negativa. A gente precisa de algumas estratégias para se precaver quanto a isso. Ela emburece, gente. As últimas 3, 4 semanas está surgindo aí na mídia. Ela nos emburece? O que vocês acham? Sim ou não?
Obviamente, quem quer ser emburrecido, vai ser emburrecido. É uma decisão. Tá? Se eu olhar para a IA assim, eu quero me tornar burro usando ela, obviamente. É como a gente usa ela. É simplesmente a estratégia que a gente usa ela. Então, esse estudo dizia isso, que ela nos aliena, que ela nos torna não mais pensantes e que a gente cria uma dependência delas. Vai acontecer? Óbvio que sim. Muitas pessoas vão tornar-se dependentes. O maior desafio talvez seja, hoje, quem está no ensino médio, no ensino fundamental, quando ele não é orientado a como usar corretamente. Esse senhor já dizia isso, a inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer. Eu achei essa definição fantástica, porque ela se enquadra bem no contexto da IA. Então, quando eu penso em inteligência, como a capacidade de resolver problemas novos e adaptativos. Então, quando eu uso essa frase, eu entendo que não é apenas aquilo que eu conheço. Então hoje eu preciso fazer uma prova lá e eu preciso mostrar um conhecimento. Isso é inteligência, uma decoreba. Então, inteligência é uma habilidade de aplicar esse conhecimento de forma criativa e eficaz. Isso é inteligência. E o uso passivo ou ativo é que faz diferença. Então, quando eu pedia antes, em vez de 3 estratégias, eu pedia 10, eu olhava para 2, 3, e eu fazia um julgamento, olhava para o meu problema, e a partir daí eu fazia uma escolha ou outra, e fazia uma conexão entre aquilo que a IA tinha me gerado. Então, não é usar ou não usar, é como a gente usa. É como efetivamente a gente se apropria dessa tecnologia e a gente torna ela útil no dia a dia. Então, você dar uma ferramenta para alguém sem ensinar é um problema. Quando você diz essa ferramenta, como usá-la de forma correta, ela empodera e ela permite a gente se tornar muito mais especializado, com uma competência muito maior e num tempo muito menor. Então, não caiam nessa. Sempre tem os olhares, a gente precisa fazer olhar, porque a gente olha aquela notícia e a gente interpreta como a mídia quer que a gente olhe para ela. Então, a gente precisa ter essa competência crítica sempre de ver o que é realmente coerente. Esse estudo confronta isso, funcionários que usam IA desenvolvem melhores ideias. Olha as empresas que estão por trás, tem uma Procter & Gamble aqui, que é gigantesca. Então, estudos também dizem que ela nos amplia, ela nos empodera, ela nos melhora. E o método avestruz não vai resolver. Não vai resolver dizer assim, isso é passageiro, daqui a um tempo ninguém mais fala isso, enfiar a cabeça no buraco e quem sabe aí tudo continua igual. Não vai resolver. Independente da área, não vai resolver. Então, todos nós temos o mesmo poder e aqueles que fizerem uso dela melhor é que vão ampliar essas competências. Então, obrigado. E daqui para diante, usem isso como, para muitos, o que eu falei provavelmente não trouxe praticamente novidade nenhuma, mas usem essa dinâmica de, a gente está num novo momento, onde a tecnologia ela avança assustadoramente, num tempo muito pequeno, num tempo muito curto, e a gente precisa voltar a aprender. A gente precisa construir essa nova habilidade, independente de onde a gente estiver. Obrigado. Muito bem, muito bem. Palmas para o professor, muitas palmas.